você é muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Globalcast. Aqui é Renata Xavier, eu sou a diretora global do nosso Seminário Teológico Carisma e eu estou aqui hoje com pessoas muito especiais para a gente bater um papo muito especial. Então eu queria apresentar para vocês, nós temos aqui a nossa querida pastora Raquel Tavolazzi. Nossa pastora Raquel, ela é a nossa diretora aqui do nosso Carisma na igreja de Alphaville. Nós temos aqui também nosso querido pastor Adriano de Pauli, tá junto aqui com a nossa pastora Raquel na direção do nosso Seminário Teológico Carisma em Alphaville. E nós temos a nossa maravilhosa pastora Débora Lola. Ela faz parte do nosso time global, ela que cuida de toda a nossa parte do nosso corpo docente do Carisma. E nós estamos aqui hoje para conversar sobre algo que queima no nosso coração. Nós estamos aqui para falar sobre a palavra de Deus. E eu já quero começar logo, porque talvez você está assistindo esse episódio e fala assim, vai falar sobre a Bíblia, então não quero nada, não quero ouvir sobre isso não. É muito chato, o que vocês vão ficar dando aula? E não é isso, eu queria começar esse podcast a gente trazendo por que a palavra queima no nosso coração, por que a palavra, a gente conhece o poder da transformação da palavra, mas para vocês, o que foi a palavra de Deus para vocês se aprofundarem na palavra? Talvez quem esteja nos assistindo nunca nem abriu a Bíblia, né? Nunca teve nem interesse em conhecer a Bíblia, mas se eu pudesse perguntar para vocês, o que é a Bíblia, a palavra de Deus para vocês? Quem começa? A Raquel. Eu fui determinada aqui. Foi. Gente, a Bíblia, vamos lá, é um divisor de águas na vida. O relacionamento com a palavra, assim, é o divisor de águas na vida, acho que de qualquer pessoa, né? Não conhecer a palavra é você andar perecendo. Sim. Né? A Bíblia mesmo vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, muitas vezes a gente está preso na nossa vida, em áreas da nossa vida. Então, mentalidade, emocionalmente, financeiramente, aí não dá certo isso, não dá certo aquilo, a gente está amarrado, parece que alguma coisa está segurando, a gente está pensando assim, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Falta verdade. É isso. Falta verdade. A liberdade, às vezes, existe uma falsa, não sei vocês, mas existe uma falsa sensação de liberdade que a pessoa acha que ela vai comprar com o dinheiro dela. Não, quando eu tiver tanto de dinheiro, ou quando eu tiver aquele emprego que eu quero, ou quando eu tiver aquelas amizades, ou quando aí eu vou estar livre, aí eu vou estar bem, vou estar alegre, vou estar soltinho. E aí a pessoa alcança aquilo ali e não se sente livre. Continua vazio. Ela descobre que continua escrava. Ela descobre que continua escrava. E aí, muitas vezes, a pessoa está andando nesse círculo. Quando é a palavra, é o conhecimento de Jesus, é o conhecimento da palavra que vai trazer essa liberdade de vida. Então, a gente tem pessoas que... toda a classe social, vamos falar assim, que aos olhos de fora pode olhar e falar, aquela pessoa ali, coitada, a vida dela deve ser ruim, né? Deve ser pobre, deve ser... não tem esses amigos... E aquela pessoa é a pessoa mais feliz do mundo. Sim. Mais completa do mundo. E não dá para entender, porque é muita loucura. Costumo dizer que a Bíblia é o único livro que o autor vem junto. Né? Todo mundo aqui tá vivo. Tá vivo. Né? Todo mundo aqui, inclusive nessa bancada, tem algum livro, né? Sim. Mas, cara, quem dera se você comprasse um livro, o autor viesse com você para explicar qual foi a ideia dele. Uau, né? A Bíblia, ela vem acompanhada do autor vivo. Você está ali lendo, quem aqui nunca teve essa experiência, está lendo a palavra, de repente ela salta aos seus olhos assim, você fala, uau, que eu preciso de uma... ou você vê um pregador, você fala, gente, onde que ele achou isso? Onde ele acabou isso? Tipo assim, eu li esse texto, quantas vezes eu passei por isso também, né? Tipo assim, você está lendo, cara, eu li esse texto, acho que umas 10 vezes e eu não vi isso que esse cara tá me falando. Então, essa liberdade dessa palavra e esse descortinar, essa sensação de, tipo assim, dela se renovar diariamente, assim, diante dos nossos olhos, não tem preço isso. Não, eu gosto de entender, você falou isso, né, a respeito da palavra apresentar Jesus, você ter o autor do livro junto com o livro, junto com você. Para mim, eu olho para a Bíblia e eu entendo que por trás
do livro existe uma pessoa, né? Quando você começa a se relacionar com a Bíblia, entendendo que você está se relacionando com uma pessoa, né? A palavra diz, Jesus é o verbo encarnado, ele é a palavra encarnada que andou no nosso meio, que andou entre nós. Então, na verdade, todas as vezes que você abre a Bíblia, você está se encontrando com uma pessoa. E eu acho que isso muda completamente a sua maneira de você se aproximar da palavra, porque se você está encontrando uma pessoa, o que essa pessoa tem para falar comigo? O que essa pessoa tem para me oferecer? E aí você começa a conhecer Jesus. É isso que a gente está vivendo aqui agora, nessa semana. A gente está no nosso encontro, né, global dos nossos líderes. Talvez você esteja até ouvindo um ruídozinho. A gente está agora aqui gravando esse podcast e está acontecendo o culto ali. E essa semana inteira, isso que a gente tem feito, a gente está se aprofundando em uma pessoa, né? Vamos lá, né? Faltou eu. Se prepara. Mas é o seguinte, a palavra... Você já teve a oportunidade de andar num lugar assim completamente escuro? Sim. E dá medo, não dá? Muito. Por quê? Porque a gente pode tropeçar, né? Insegurança. Você não sabe se tem alguma coisa ali que faz com... Sabe bater o dedinho do pé na quina? Então, mas quando você enxerga, você consegue ter um direcionamento. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Olha que forma de entender. Caminhos. Então, assim, eu não tropeço quando eu tenho luz. E a palavra, ela é essa luz. Eu costumo dizer, né, que há anos atrás, antes de ir para o Carisma, eu sempre achei que teologia era para aposentado. Eu achava que era um negócio assim, chato. Ou só para quem quer ser pastor, né? Ou só para quem quer ser pastor. Mas eu nem pensava isso. Eu vou rasgar o verbo. Eu achava que era tipo assim, uma pessoa aposentada já viveu a vida, aposentou, agora lê Bíblia e cuida dos netos, porque é um negócio mais chato. E eu pensava assim. E Deus me chamava para estudar a palavra e eu pensava assim, cara, acabei de formar, sou jovem, vou ter que estudar a Bíblia, que negócio chato. Só que assim, de uma forma ou outra, eu fui sendo inclinada pelo Espírito, e quando eu cheguei no Carisma, aquela palavra, eu falo assim, meu Deus, eu de toda uma vida de crente, começar a ouvir aquelas verdades que eram verdades vivas, verdades transformadoras, verdades que faziam com que eu começasse a enxergar o que antes era obscuro, o que antes não dava para entender. Então aquilo foi tomando uma vida numa proporção que eu costumo dizer, né, que a pessoa que ela está imersa na palavra, ela tem destino, ela tem direção. Então, para mim, a palavra é isso. Não tem como dizer, eu amo Jesus, beleza, mas eu não sei o que Ele destinou para mim. Não tem como dizer, eu quero viver o que Deus tem para mim, mas eu não leio a palavra de Deus que Ele deixou o manual de instruções. Então, assim, a palavra, ela é aquela que nos ilumina, aquela que nos dá destino, aquela que nos dá norte, que nos direciona e que também, eu poderia até dizer que é o fator transformador. Para que a gente vire a chave, né? A Bíblia diz, não vos conformeis a esse século, mas transformai-vos por meio da renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a perfeita vontade de Deus. Então é através da palavra que eu renovo a minha mente e que eu experimento o perfeito de Deus. Então, para mim, a palavra é isso. Aliás, quando a gente tem aqui vários professores, né, Rafa? Tipo, minha vez, fazendo favor. Mas a gente dá aula de Jesus do Tabernáculo, né? No Carisma. E aí você tem ali, quando você entra no Tabernáculo, você tem as figuras, os objetos, os móveis, que têm as suas representatividades bíblicas. Aí você tem ali a mesa dos pães, que simboliza a palavra. E na frente, na mesa dos pães, você tem um candelabro, que é a figura do Espírito. Cara, a palavra, ela tem a figura do fogo. Então ela tem a revelação do Espírito. Né? Por exemplo, se você só estudar... A Lola começou a falar. Se você só estudar teologia, a letra mata. Quantas pessoas não entram em seminários, entram em faculdades teológicas e elas se tornam frias, porque elas acham que Deus tem que ser colocado numa maca fria e ser disseminado pelos estudantes. E não é isso, é o contrário. Somos nós, diante da palavra, que somos disseminados por ela. Nós encontramos nossas fragilidades ali dentro. E quando você está diante da palavra, o que lança a luz na palavra é a figura do Espírito.
Até o nosso carisma, né? O seminário tem esse slogan, o seminário da palavra do Espírito. É a palavra e a luz sobre a palavra. É o que gera a revelação, é o que gera vida, é o que gera fogo. Fogo no sermão, fogo na mensagem. Eu me lembrei de um texto que era Jesus ali no caminho de Emaús, né? Depois dele ter ressuscitado. E ele apareceu para dois discípulos. E ele era Pedro e João, se eu não me engano. Não. Quem era? Não, Eram dois discípulos. Eram dois discípulos, mas não eram eu acho que não é falado. Não eram dos 12. Mas eu acho que até não é falado, né? Não fala o nome de um. Depois vocês podem conferir, por favor, Por Jesus favor, no caminho tá de lá, Emaús. tá na Por Bíblia. favor, vocês podem, ajuda aos universitários. Mas enfim, quando Jesus está ali no caminho de Emaús, ele está conversando e aqueles dois discípulos, eles estão tristes, porque o mestre havia morrido. E ele começou a falar da palavra, a expor a escritura. Né? Eles tinham o Pentateuco ali, eles tinham a palavra ali, e ele começou a falar, expor as escrituras. E ele foi falando da palavra. E lá na frente, depois, quando Jesus, os olhos deles são abertos e eles sabem que é Jesus, no momento que eles sabem que é Jesus, eles falam para o outro: é verdade, porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as escrituras. Então não tem como ser chato, não tem como ser para velhinho aposentado que está cuidando dos netos, não tem como, porque e não essa palavra ser entendido, né, Kel? Exato. Não tem Apesar como de termos uns velhinhos aposentados no carisma. Claro, cheios do Espírito Santo. Porque chega para todos nós. Mas é exatamente isso. Se você está num relacionamento com a palavra, aonde não queima o teu coração, aonde não acende a luz, a Bíblia fala que aquele que anda de dia não tropeça. Olha que lindo. A Lola acabou de dizer que o que a Bíblia diz que a palavra é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E a Bíblia também diz que aquele que anda de dia não tropeça. Então você andar em liberdade, andar sem correr o risco de tropeçar, andar sem correr o risco de estar na escuridão, de tomar o caminho errado, e com um queimar por dentro e um relacionamento verdadeiro. Então, se você não está nesse lugar, é porque você não está tendo um relacionamento genuíno com a palavra. Porque a palavra tem que proporcionar isso, a vida do Espírito. Quando a gente fala do carisma, né, que foi um divisor de águas da nossa vida. Eu também nasci em lar evangélico, eu sou neta de pastor. Eu cresci dentro da igreja. Só que a minha vida foi depois realmente de ter esse encontro verdadeiro com a palavra. Com a palavra que queima, que traz ativação ministerial, né? Que ativa, é muito lindo. Só um parêntese, um deles era Cleopas. Aquela que eu fui buscar. Você foi buscar. Um dos discípulos. E, gente, tudo isso que a gente está falando, trazendo o poder da palavra, a gente entendendo essa questão do relacionamento, existe alguém por trás. Não tem como você estar na palavra e o seu caminho não ser iluminado, você não ser direcionado. Não tem como você estar na palavra e você não viver a transformação por causa da pessoa por trás da palavra. Eu me lembro daquele momento onde aquele centurião romano vem ter com Jesus. Ele não estava em aliança com Deus, ele não era do povo da aliança, ele era de fora, e ele vem ao encontro de Jesus e ele fala: você pode vir comigo na minha casa porque meu servo está doente, está morrendo, você pode vir comigo porque eu sei que se você for lá, ele vai ser curado. E é interessante que Jesus fala: eu vou com você. E ele começa a caminhar com Jesus. E a palavra diz que enquanto eles estão indo para a casa do centurião, quando chega já perto da casa, o centurião para e fala: Jesus, quer saber? Não precisa ir lá em casa, não. Se daqui você lançar uma palavra, eu entendo a autoridade. Eu sei que você é um homem de autoridade e pelo poder da tua palavra, eu sei que o meu servo ficará curado. É uma palavra que basta, né? É uma palavra que basta. De Jesus, aquilo que ele libera. E eu me pergunto: uai, mas
Jesus não podia ter feito isso lá quando ele encontrou com o centurião? Sim. Por que Jesus lá não falou, não, eu não preciso ir na sua casa. Se eu liberar uma palavra daqui, o seu servo vai ser curado. Porque Jesus encontrou o centurião aonde ele estava, no nível que ele estava. Por isso a gente começou esse podcast falando, talvez você nunca abriu a Bíblia, talvez você já seja um estudante da Bíblia, talvez você já seja um pastor que conhece a profundidade das Escrituras, mas é muito maravilhoso a gente entender que o poder da palavra, Jesus nos encontra aonde nós estamos, entendendo que quando nós começamos a ter um relacionamento com Ele, quando Ele começa a caminhar conosco, depois de passar um tempo com Jesus, Ele entendeu, não, minha fé agora já está nesse nível aqui, porque eu conheci você mais um pouco. Eu entendo que você pode alcançar, você pode fazer muito além daquele meu nível onde eu estava lá. Então, é você começar, é você entrar na sua caminhada com Jesus. A palavra é o nosso tesouro, tem tesouros escondidos, é o que traz vida, é o que traz libertação, é o que traz verdade. Quando você começa a conhecer Jesus por intimidade, Ele começa a revelar para você o que você pode viver, tudo que já está dentro da palavra. E tudo que nós precisamos é uma palavra. Eu estou lembrando que estava falando, estou lembrando do texto quando fala que por causa da palavra tudo foi criado. Sim. Todas as coisas foram criadas. Sim. Eu acho que vocês sabem, né? Minha formação acadêmica é teologia, só que eu tenho um hobbyzinho esquisito, que é astronomia. Meu Deus. Sou pós-graduado em astronomia. Olha que coisa esquisita. Teologia com astronomia. Nossa, mas isso que é maravilhoso. Sim. Sabe por quê? O que acontece? Quando o meu hobby é colocar um telescópio no escuro e ficar olhando os astros. Mas, cara, quando você olha todo o universo, quando você sai do seu umbigo, do seu nicho de pessoas, você começa a olhar toda a criação, tudo foi criado pela palavra, por meio da palavra que saiu da boca de Deus. Há um poder criativo na palavra de Deus. O mundo foi criado, o universo foi criado. Quando ele olha alguma situação a nosso respeito, ele libera uma palavra. Então tudo que nós precisamos é do quê? Uma palavra. Uma palavra. Né? Eu lembro, quando você saiu da sua terra, por causa de uma palavra. Você está onde está, por causa de uma palavra. O que aconteceu na sua vida, por causa de uma palavra. Tudo que você precisa hoje é uma palavra. Uma palavra dele basta. É porque quando você tem, ele é o verbo, né? Então, quando você tem a palavra, você tem ele. Uau. E ele, o verbo se fez carne, o texto você citou, né? O verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. Então, ele é a própria palavra. Então, quando ele libera a sua palavra, é aquele famoso texto de Pedro andando sobre as águas, que a gente gosta tanto de ministrar no carisma e explicar isso para os alunos. Sim. Ninguém anda sobre as águas. A água é líquido. Se você colocar o pé na água, você afunda. Só que a realidade era, e Pedro sabia, mestre, se és tu, manda... Eu estou contigo. Manda o quê? Manda uma palavra. Se é o Senhor mesmo, porque ele conhecia o caráter de Jesus. Ele conhecia o caráter daquele Jesus que ele virou para ele e falou assim, lança a rede lá que vai ter peixe. Então ele sabia que a palavra era o próprio Jesus e era o criativo, e era o milagre, e era sólido, né? Então a palavra, o mar, a água é líquido, né, senhor cientista? Então você não anda por cima dessa água, mas a palavra é rocha, a palavra é firme. Então ele falou, se é o Senhor, manda uma palavra. E aí Jesus virou para ele e falou, vem. Então a gente gosta de falar no carisma que na verdade Pedro não estava andando sobre a água, ele estava andando sobre o vem. Ele estava andando sobre a palavra. Então ele pisava no V, no E e no M. V, E, M. Então ali era um material sólido, ali era um material. Então o que a gente precisa para se mover? Todas nós somos assim. Hoje muitas vezes a gente tem vontade de estar junto. A gente, por muito tempo, estudou junto, a gente esteve junto no seminário, a gente esteve junto em conferências e tal. Então, a gente tem vontade de estar junto. Então, nós estamos vivendo uma realidade, por exemplo, aqui na Lagoinha de Alphaville. O avivamento está acontecendo, está maravilhoso e tal. E a Lola estava lá em BH, o Adriano estava em outra cidade aqui do interior de São Paulo. E, de repente, a pastora Renata, lá em Orlando.
E você tem vontade de chamar todo mundo, fala, vem pra cá, vem viver essa realidade junto comigo. É até legal a Lola contar esse testemunho de como você veio parar aqui, porque não tem... Graças a Deus que eu tenho crédito no céu, eu fiz uma oração e tanto o Adriano quanto a Lola já estão aqui em Alphaville. Falta só uma pessoa que está aqui do meu lado direito, mas quem sabe. Né? Jesus vai ouvir, aí, senhora Lola. Mas isso é muito interessante da gente falar. A gente se move por causa de palavra. E você conversar com qualquer um, era assim, cara, vem estar comigo aqui em Alphaville, cara, vem estar comigo aqui em Orlando, cara, vem estar comigo, amigo nosso que está em Atlanta, que está em tudo quanto é lugar. Aí a gente fala assim, cara, vamos orar. Eu preciso de uma palavra. Porque eu preciso de uma palavra. A gente tem um grande amigo nosso que faz parte da Global também, do Carisma Global, que é o Hugo, que está lá em Cuiabá. A gente brinca com ele, né? Sim. A gente fala, se a gente tiver uma palavra do Senhor, até em Cuiabá a gente vai morar, Hugo. Mas é isso, a gente precisa ter uma palavra, só que é no relacionamento com essa palavra, com a vida do Espírito, é que vai gerar em nós essas convicções e essas certezas. Vamos apimentar um pouquinho mais? Deixa eu falar aqui. Olha que interessante a importância de ter conhecimento da palavra. Estava falando esses dias, nós estamos vivendo também uma questão de um movimento profético, né? A gente está vendo como muitos profetas têm se levantado, não que não existissem antes, eles existiam, mas talvez estavam um pouco mais anônimos do que o que nós estamos experimentando e vivendo nesse tempo. E olhando hoje, tudo que a gente está vendo e as ministrações, e não necessariamente um profeta no caráter de uma palavra de conhecimento, de sabedoria, de uma revelação do futuro ou do presente, mas também sobre declarações proféticas, né? Profetas sendo usados em declarações proféticas que mudam o destino de muitas pessoas. Mas eu outro dia conversava com algumas pessoas, porque sempre entra aquele fator de confusão, tipo assim, como que faz? Como que eu entendo essa palavra? Como que eu lido com essa palavra? E a importância, né, de peneirar ou de saber como lidar com uma profecia e tudo mais. Então, assim, nós temos duas questões que são cruciais até para isso, que é o conhecimento da palavra, porque Deus não vai te falar nada contrário àquilo que está nas Escrituras, então isso já te dá um direcionamento para a interpretação. E o Espírito. Por que o Espírito? Porque aquilo que testifica dentro de você também é importante para você saber como dosar e como peneirar aquilo que você está recebendo. Eu costumo dizer que a gente estava às vezes na escola de oração, e na escola de oração chega uma pessoa e te fala assim, é para ficar, e aí você pega aquela palavra, no dia seguinte alguém fala, vai. E aí se você não tem conhecimento da palavra e relacionamento com o Espírito Santo, você vai achar que toda palavra que é pregada vem para você da forma que chegou. Então, assim, a importância da gente saber como conhecer a plena vontade de Deus através da palavra e ter relacionamento com o Espírito Santo. Uau, maravilhoso. Gente, isso aqui foi só pra gente colocar no seu coração aí, queimar no seu coração o desejo de você conhecer a palavra. Mais da palavra. Você aprofundar mais em Jesus Cristo. Muito obrigada, meus amores. E para isso nós temos o carisma, né? Exatamente. Vem fazer parte do nosso carisma. Vem fazer parte do carisma, é o nosso seminário teológico. Então você pode acessar aí @Carisma Global. Você pode procurar uma unidade próxima de você. Se você não tem uma unidade próxima de você, você pode acessar. Nós temos o Carisma Online, carismaonline.org. Você ali vai ter a oportunidade de você conhecer a palavra, de você se aprofundar em Jesus Cristo, no Espírito Santo, tudo aquilo que a palavra pode trazer para você. Não se esqueça de você seguir também as nossas redes sociais, nossa Lagoinha Global. Nós estamos aqui para juntos trazermos para você mais do reino, daquilo que o céu já declarou sobre nós como verdade. A gente quer que você experimente isso na sua vida também. Muito obrigada por estar conosco. Até o próximo episódio.